Capítulo 9. O poder cósmico é o seu melhor amigo. Toda pessoa tem em si o poder infalível de dirigir o poder cósmico que criou o universo. Poder esse conhecido sob vários nomes, tais como mente subjetiva, subconsciente, poder supremo e muitos outros. Esse poder cósmico está sempre à sua disposição e atende e obedece aos seus comandos e crenças. É como um servente obediente, que guarda apenas que se use e o dirige. O subconsciente é o seu melhor amigo, pois é quem zela por você durante o sono e também quem controla todos os seus processos vitais. O subconsciente jamais dorme e está constantemente ocupado em dar forma, função, experiência e ação ao seu modo habitual de pensar. Todo aquele que se acostuma a dirigi-lo acaba verificando que ele possui a capacidade de curar, seja a saúde abalada, o bolso financeiro doente ou mesmo as relações humanas comprometidas. O poder cósmico e a poliomielite. A carta que se segue, da senhora Hilda, mostra como sua prece foi atendida por ter acreditado de todo o coração que seu filho se restabeleceria, se conseguisse fazer com que o seu subconsciente aceitasse convictamente aquela ideia. Sabia a senhora Hilda que Deus trabalha segundo uma lei, que é também aquela que dirige o seu próprio subconsciente, assim como também que tudo se verifica de acordo com aquilo que se acredita. Prezado Dr. Murphy, inicialmente desejo dizer-lhe que o Senhor está autorizado a usar esta carta parcial ou integralmente, da forma que julgar mais adequada. Agora o assunto. Alguns anos atrás, meu filho mais moço, Charles, foi atacado de poliomielite e dado como perdido pelos médicos. Recusei-me, entretanto, a aceitar esse veredicto, pois tinha convicção de que o poder divino faria com que ele se restabelecesse completamente. Em vista disso, decidi que Charles viveria. Sabia também que se afirmasse isso com toda a fé, mais cedo ou mais tarde, essa ideia acabaria por se fixar em meu subconsciente e faria com que o milagre acontecesse. Depois de 17 dias, o doutor disse-me que não havia mais esperança e que mesmo que Charles não morresse, passaria o resto da sua vida em uma cadeira de roda, além de ficar com o cérebro afetado. Uma vez mais, recusei o diagnóstico e insisti em afirmar: Charles viveria pela vontade divina. Meu filho foi então colocado em um pulmão de aço, enquanto eu prosseguia recitando os Salmos 23 e 91, e repetindo que Charles viveria pela vontade divina, sabendo que meu subconsciente acabaria por responder à minha fé. Uma noite, enquanto orava, caí em um estado de transe. Meu filho correndo em volta do quintal, cheio de vida, de vigor e de alegria. Essa imagem era realmente muito nítida e viva. Na manhã seguinte, o médico, muito excitado, disse-me o seguinte: Senhora Hilda, aconteceu um milagre durante a noite. Seu filho Charles saiu do estado de coma e sua febre desapareceu completamente. Ele está chamando pela senhora. Charles foi então levado para o hospital infantil a fim de ali completar sua recuperação. Nesse hospital, ministraram-me um tratamento intensivo e ensinaram-me como cuidar dele em casa. 6 semanas mais tarde, ele já andava e 1 ano depois estava ocupado em casa quando ouvi um barulho de meninos correndo, pulando e rindo lá no quintal. Charles era um deles, vibrando e cheio de vida, exatamente como na visão que eu tivera 1 ano antes. Sei que as coisas acontecem de acordo com aquilo que acreditamos. Deus o abençoe, Senhora Hilda, Los Angeles, Califórnia.
Essa carta foi condensada de modo a apresentar apenas os pontos essenciais à demonstração da fé de uma mãe que perseverou até o fim, por saber do fundo do seu coração que seu amigo mais fiel, o seu subconsciente, que criara o corpo de seu filho, teria também condições para curá-lo, pela ação do poder cósmico. Diz a Bíblia: vai-te, e como creste, assim te seja feito. Mateus capítulo 8, versículo 13. O poder cósmico e o educador. O poder cósmico está sempre pronto para ser usado, assim como uma torneira na cozinha para verter a água. A carta que se segue de um educador na Califórnia indica claramente como se pode superar qualquer obstáculo no campo das relações humanas quando se o deseja com grande convicção, quando se acredita na própria capacidade para fazê-lo e quando se usa sábia, judiciosa, construtivamente o poder cósmico. Prezado Dr. Murphy, torna-se por vezes difícil perceber a natureza divina das pessoas com as quais estabelecemos contato profissional. Senti isso alguns anos atrás, quando era ainda jovem, superintendente escolar em uma pequena cidade do Centro-Oeste, aonde um membro da junta vinha infernando minha vida. A junta, constituída de 5 membros, reunia-se quinzenalmente em um âmbito municipal. As reuniões dos superintendentes escolares eram realizadas apenas de acordo com as necessidades. O superintendente municipal me havia dito, quando da minha nomeação, que eu não ficaria muito tempo naquela função, e também que havia 2 tipos de diretores da escola na área: os profissionais que trabalhavam sob direção do superintendente municipal e os membros da junta escolar, cuja cooperação com aquele superintendente era apenas ocasional. Eu me decidira a adotar 100% a linha profissional. Pouco tempo depois de ter assumido aquela função, e creio que em virtude do meu comportamento estritamente profissional, uma grande animosidade começou a se desenvolver entre mim e um dos membros da junta escolar. Como eu procedia sempre de acordo com as sugestões do superintendente municipal e segundo o que preconizava a legislação estadual, não atendendo às pretensões daquele membro da junta, nossa animosidade foi se acentuando. Como ele controlava os votos de outros 2 membros da junta, eu podia até ser despedido, o que punha em risco a minha própria reputação profissional, pois, em geral, o educador que é despedido vê-se quase que forçado na contingência de procurar outra atividade. Eu mesmo sei de alguns que passaram a vender livros ou artigos escolares. Eu estava na situação do indivíduo, que segurava o tigre pela cauda e não sabia o que fazer. Alguma coisa tinha que acontecer. Como eu era muito religioso, era membro da junta religiosa e diretor da escola dominical, dediquei várias orações a este assunto, mas não conseguia vislumbrar nada de bom em mim mesmo. Finalmente decidi que devia haver algo de bom naquele homem, pois observara que ele era muito amoroso para com os filhos, o que caracterizava sem dúvida uma atitude divina. Trabalhando segundo este ângulo, pois também tenho filhos, decidi a visitá-lo com frequência em seu escritório, a fim de saber sua opinião sobre vários assuntos. Foi um processo demorado, entretanto, decorrido alguns meses, havia se desenvolvido entre nós uma grande consideração mútua. E assim, ao chegar a época da renovação de meu contrato, foi-me oferecido um substancial aumento salarial para continuar na função, tendo o superintendente municipal feito referências muito elogiosas a meu respeito. Agradeci a todos os membros da junta a ótima proposta que me fizeram, mas vi-me forçado a declinar do convite,
pois estava decidido a transferir-me para a Califórnia. Esse caso mostra de forma maravilhosa o poder da sabedoria cósmica e do amor na diluição da animosidade, da amargura e do ódio. O poder cósmico e a economia. Recebi a visita de um homem quando estava escrevendo este capítulo, que me disse ter lido e ficado impressionado com o livro O Poder do Subconsciente de minha autoria. E disse mais o seguinte: sei que meu subconsciente coexiste com a sabedoria e o poder infinitos, que é, enfim, a parte do poder cósmico que conhece todas as coisas. Gostaria, entretanto, de ouvir sua opinião sobre o caso que passo a relatar-lhe. Mandei investigar um negócio que estava para fazer. Aparentemente, tudo estava certo. Mas como o Senhor sugere naquele livro, ao deitar-me na noite passada, pedi ao meu subconsciente que me esclarecesse o assunto, de forma que pudesse reconhecer e ao amanhecer, quando acordasse. Ao despertar esta manhã, senti que havia algo de errado naquele negócio, sem, entretanto, poder atinar exatamente aonde e por que alguma coisa das profundezas do meu ser me dizia constantemente que não fizesse. Isto, disse-lhe eu, nada mais é do que uma manifestação do meu próprio subconsciente, que deseja protegê-lo de um desastre financeiro, pois, segundo sei, seu investimento naquele projeto seria de ordem de $250 mil. Sugeri-lhe então que não fizesse tal negócio, concordando ele finalmente comigo. Este capítulo ficara em branco, aguardando uma notícia sobre o desenvolvimento daquela transação. Notícia que, ao final, ele próprio me transmitiu, declarando haver cancelado definitivamente o negócio, em vez que as investigações posteriores, realizadas por detetives particulares, haviam comprovado que tudo não passava de uma manobra inteligente de pessoas especializadas em ludibriar os outros, que tudo, enfim, não passava de uma grande arapuca, embora superficialmente desse a impressão de ser correto. O seu sócio cósmico havia, portanto, evitado que ele perdesse $250 mil. A pessoa deve aprender a ter fé no poder divino e também a reconhecer as suas respostas. Todos os domingos, várias pessoas, ao terminar minha palestra, dizem-me, em essência, que eu lhes havia proporcionado a resposta que desejavam. E por que dizem tal coisa? Sem dúvida, porque desejam uma resposta e acredito que o subconsciente a proporcionará de acordo com a sabedoria cósmica. E também porque se acham no lugar certo e no momento exato para recebê-la. Invariavelmente, alguma coisa que se lhe diz durante a palestra faz com que tudo esclareça em suas mentes. O poder cósmico e o sonho. Sempre que se sonha, a mente está adormecida e esta se reúne, então, o subconsciente que lhe transmite, na oportunidade, seu conteúdo sob forma de imagens simbólicas e situações estranhas. Os sonhos são como que imagens de televisão do subconsciente e os há de vários tipos, inclusive os de visão antecipada, nos quais se vê um evento antes que o mesmo ocorra realmente, e que tanto podem aplicar-se à própria pessoa como a outras. Um sonho pode revelar a satisfação de um desejo, ou ser apenas um aviso, com a finalidade de evitar uma tragédia. Essa carta ilustra o comportamento de seu subconsciente ou sócio cósmico, visando a protegê-lo. Prezado Dr. Murphy, li recentemente seu livro 1001 Maneiras de Enriquecer, que foi a melhor coisa que já li no gênero. Considerei-me simplesmente maravilhoso. Gostaria agora de dizer-lhe como meu subconsciente salvou minha vida.
Alguns meses atrás, estava com uma viagem de avião marcada e a noite anterior vi em um sonho a manchete de um jornal que noticiava um desastre de avião em que todos os passageiros haviam morrido. Acordei sobressaltado e notei que minha mulher olhava fixamente para mim e logo em seguida me perguntou: "Você teve o mesmo sonho que eu?" E me contou a seguir exatamente o mesmo sonho, em todos os seus detalhes. Cancelei logo a viagem e vim a saber posteriormente que o avião que eu devia ter viajado havia sofrido um desastre, morrendo todos os passageiros, exatamente como havia sido me revelado no sonho. Realmente, aquilo que o Senhor disse em seu outro livro, O Poder do Subconsciente, é verdade. Eu, Jeová, a ele me faço conhecer em visão e falo com ele em sonhos. Número capítulo 12, versículo 6. O instinto subconsciente. A inteligência existente em um inseto excede a imaginação do homem. O inseto possui instinto de proteção e uma certa forma de inteligência, que faz com que se reproduza, preservando a espécie. O funcionamento do instinto subconsciente. A inteligência infinita existe em todos os elementos da natureza. Há, por exemplo, a inteligência no minúsculo átomo, pois se faz necessária a combinação de 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio para criar a molécula da água. Há realmente vida, inteligência e poder em todas as formas da natureza. Essa inteligência subconsciente opera instintiva, automática, mecânica e matematicamente, de acordo com a coisa, com o elemento que lhe serve de veículo. No curso de sua longa vida, durante milhares de anos, o homem, antes de se tornar consciente, passou por muitas experiências que ficaram indelevelmente registradas em seu subconsciente e que ainda existe em todos nós, sob forma de instintos. Por exemplo, muito embora uma pessoa jamais tenha visto uma cobra, ao se deparar com uma na selva, imediatamente se retrairia, pois a lembrança instintiva de suas presas venenosas ficou registrada no fundo de seu subconsciente. Todas as experiências do homem, bem como suas crenças, receios, opiniões e convicções, constituem o que se chama de traços raciais, dentre os quais há muita coisa extremamente negativa, pois também algo de bom. O poder cósmico e a segunda natureza. A pessoa pode isolar-se dos traços raciais e assim se libertar das experiências herdadas pela mente. A reação do subconsciente forma hábitos pela repetição de certos pensamentos ou ações, até ficaram estes permanentemente impressos naquele, verificando-se então uma resposta automática da mente, isto é, que se chama de segunda natureza, que corresponde ao princípio cósmico e universal, existente em toda a natureza, de ação e reação. A ação é um pensamento e a reação, o subconsciente, que responde de acordo com a natureza daquele pensamento. O subconsciente que age pelo hábito é, na realidade, o grande servidor do homem. Pode-se ensinar a propriamente a dirigir um carro, a bater a máquina, a tocar piano ou falar e andar. Depois de aprender a dirigir, a pessoa condiciona gradualmente o subconsciente, de modo que, ao entrar no carro e decidir aonde deseja ir, seu obediente servidor assume o controle e dirige o carro para lá. Nossa organista, senhora Vera Radcliffe, toca piano maravilhosamente bem, de olhos vendados. Isto é feito por seu subconsciente e não simplesmente por sua mente. Você, de certa maneira, pode escrever a máquina com grande velocidade, ter pensamentos abstratos e falar de modo inteligente sem dirigir intencionalmente sua língua. Tal coisa é feita pela inteligência infinita,
existente em todas as pessoas, que pode revelar acontecimentos aparentemente ocultos e também aquele que necessita saber sobre os problemas da vida. A inteligência infinita tudo sabe, tudo vê. Pode-se fazer uma pergunta no subconsciente e obter resposta sob a forma de uma ideia que aparentemente brota todas as profundezas do próprio ser. O poder cósmico e a orientação divina. Eis a carta que recebi de um ouvinte de programa radiofônico diário. Prezado Dr. Murphy, eu e minha mulher tínhamos uma séria decisão a tomar em um assunto que nos deixava completamente confuso. Os 3 advogados que consultamos foram de opiniões conflitantes, enquanto a do nosso pastor foi absolutamente satisfatória. Sentimos frustrados. Minha mulher exclamou: então, precisamos de orientação. O que fez com que eu sentisse uma grande vontade de ligar o rádio, exatamente quando o Senhor falava sobre a orientação divina. Ouvimos-lo em silêncio durante 15 minutos e, ao encerrar o programa, o Senhor disse o seguinte: a inteligência infinita nos guia e dirige permanentemente, assim como também nos revela a resposta de que necessitamos, sendo impossível não percebê-lo. A inteligência infinita sabe sempre a resposta, que, sendo conhecida por ela também, o é por nós. Acredite que a resposta é também de seu conhecimento, do mesmo modo que acredita no nascimento do sol no dia seguinte. Gostaria que soubesse que a resposta do nosso problema saiu do nada, demonstrando isso ser a solução perfeita. Uma ideia surgiu com espontaneidade na mente de minha mulher, sugerindo-nos que procurássemos um velho amigo que, afinal, deu-nos a solução do problema. Cremos com sinceridade que realmente existe um princípio de orientação divina, como o Senhor muito bem acentuou em seu programa de rádio, naquela tarde de domingo. Cordialmente, J.H. A expectativa de resposta. A carta deste homem demonstra como se pode obter uma resposta para um problema. Seu subconsciente, com frequência, o induz a consultar um livro ou a ligar uma rádio no momento exato de obter a resposta certa, ao qual pode também chegar a seu conhecimento no curso de uma palestra. Seu subconsciente está sempre propenso a auxiliá-lo, a dirigi-lo e a guiá-lo sobre as muitas diferentes formas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Arte da Oração. Meu nome é Luísa Helena, para quem não me conhece, e você está aqui no canal Arte da Oração. Obrigada a você, amado ouvinte, amado inscrito, que ficou comigo, até o final do capítulo 9. Que capítulo muito interessante, um capítulo muito poderoso, mais do que interessante, É um capítulo muito poderoso, onde dá vários insights aqui pra gente de como realmente utilizar o poder, de como realmente ficarmos apercebidos, a resposta de alguma situação a qual nós precisamos de resolver e não sabemos resolver, naquele momento, as situações muito difíceis que às vezes a gente não consegue resolver. E essa orientação aqui que teve ao longo desse capítulo 9, essas orientações, foi de grande valia para a minha vida, mais uma vez firmando, esse compromisso de estar sempre em oração, de estar sempre, tendo este contato todos os dias com o poder cósmico, na orientação. Eu tenho observado muito como o poder de Deus, dentro de mim tem feito eu me comunicar melhor, tem feito eu orar de uma forma mais eficaz, tendo respostas, para algumas situações. Pode ser das coisas mais simples,
né? Até as coisas mais difíceis eu tenho visto assim saídas assim extraordinárias. Então eu espero também você, ouvinte, que absorva, né, esse conteúdo, que ouça de novo, né, este capítulo ou os capítulos, né, que estão sendo aí narrados ao longo da trajetória aqui deste livro aqui. Então eu agradeço muito a você, do fundo do meu coração desejo que todos nós tenhamos, né, um contato maravilhoso com o poder de Deus, uma intimidade mais profunda, para estarmos nos ajudando e ajudando também todas as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então eu vou ficando por aqui, vou fazer o resumo do capítulo 9 e espero você no próximo vídeo. Que a paz que excede todo entendimento esteja no meu e no seu coração, no coração de nossas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pontos a recordar. Toda pessoa tem em si o poder de dirigir o poder cósmico que criou o universo. Aquele que ama está usando parte do amor infinito existente em seu ser. O subconsciente obedece a seus desejos e ordens. O subconsciente responde na medida de sua crença. A mãe de um menino que estava com um pulmão de aço acreditou de todo o coração que ele viveria, e sua prece foi atendida, sendo considerado pelos médicos como um milagre. Em caso de mau relacionamento com outra pessoa, procure transmitir-lhe harmonia, paz, amor, benevolência com este procedimento. A sabedoria cósmica do seu subconsciente se ativará, fazendo com que aquele relacionamento se torne harmonioso. O seu subconsciente, com frequência, reage a um pedido de orientação sob a forma de um sentimento interior de que há alguma coisa errada no caso em questão. É como se alguma coisa no seu íntimo lhe estivesse dizendo para não aceitá-lo. Seu subconsciente pode, às vezes, através de um sonho, preveni-lo de um perigo iminente e assim permitir-lhe evitar uma tragédia. E por isso que a Bíblia diz: Eu, Jeová, a ele me faço conhecer em visão e falo com ele em sonhos. Há vida, inteligência e poder em todos os elementos da natureza. O subconsciente opera instintiva, automática, mecânica e matematicamente em todos os animais e formas da natureza. O homem pode dirigir sua própria vida, pois dispõe da faculdade de escolher seus pensamentos e de dirigir sua imaginação. As lembranças e experiências de toda a raça humana, desde os primórdios dos tempos, estão indelevelmente inscritas em nosso subconsciente e constituem aquilo que se chama de instinto, o qual, juntamente com as crenças, receios, opiniões e convicções de toda a humanidade, é denominado de traços raciais. O subconsciente age pelo hábito, sendo este formado pela repetição de um pensamento ou ação, até a sua assimilação pelo subconsciente, que então reage automaticamente. Esse processo se aplica tanto aos bons como aos maus hábitos. Seu pensamento é, na realidade, ação e seu subconsciente reage de acordo com a natureza de seu pensamento. A resposta a uma pergunta é frequentemente dada de várias formas. Seu subconsciente pode induzi-lo a consultar um determinado livro ou a ligar a rádio para ouvir um programa que pode proporcionar-lhe a resposta desejada. Tenha fé em que o subconsciente lhe dará uma resposta, assim como acredita no nascimento do sol todas as manhãs, pois as coisas acontecem ou são feitas de acordo com suas crenças.